Bom dia a todos os colegas aqui, Yuri Borges, Enedino, Oséias Neto, Carlos, Wanda, digníssimo presidente, Preto Gomes. Bom dia, Rubens Vídeo, todos que nos ouvem através das redes sociais, nos acompanham aqui no nosso trabalho. Agradecer aí a todos vocês aqui presentes, não citar nome aí para a gente não deixar de falar nome de alguém. É sempre importante a gente ter pessoas aqui. Infelizmente, acho que até por conta também do nosso horário, que é algo que a gente precisa voltar a discutir, né? A gente começou a falar, depois deixamos, e nem só pela presença das pessoas, mas acho que o horário da Câmara realmente, a gente tem uma sessão noturna. Hoje todas as cidades estão fazendo isso, Ibicuí colocou à noite, Nova Canaã colocou à noite, e várias outras cidades, nem só pela presença do público aqui, mas também a pessoa em casa. Ela tem a oportunidade, através dos canais, tanto do Instagram da Câmara, como através do canal Rubem Vídeo, em casa, ela pode estar acompanhando a sessão, que durante o dia as pessoas, por conta de trabalho, de algumas ocupações, não têm essa oportunidade. Agradecer a Deus sempre, Ele é o maior, né? Sem Ele nada se move nesse mundo, e a gente tem que estar sempre agradecendo a Deus, aos nossos familiares, às pessoas que nos ajudam na vida pessoal e na vida pessoal, no nosso dia a dia. Eu fico assim, começando minha fala aqui, às vezes eu paro para refletir algumas coisas, até mesmo no nosso dia a dia aí, quando a gente sai para algumas atividades, a gente chega em outras cidades, começa a enxergar coisas diferentes, de cidades que não são tão desenvolvidas quanto a nossa, e a gente cria aquela expectativa de ver um dia uma cidade melhor. Passei aí o último mandato, que foi um mandato de experiência na gestão passada, onde a gente tentava trazer algumas ideias e às vezes não conseguia implantar. Aí a gente cria uma expectativa de uma gestão nova, e eu fico pensando, a gente tem aqui 2 horas de sessão. A gente discute há quanto tempo? Eu acho que se fizer uma somatória, como se faz a análise em vários outros aspectos, por exemplo, no futebol, aí os narradores começam, posse de bola, 70% de um time e tal. Acho que se fizer uma análise aqui, nós usamos isso aqui, 80%, para falar de coisas que é obrigação do município. Vou dizer coisa supérflua, que é o simples, que é ter educação, que é ter estrada de qualidade, é a gente falar de iluminação. Gente, se a gente colocar um cronograma aqui, para a gente poder registrar esse momento, nós gastamos aqui mais de 50%, eu acho que chega a 80%, a gente falando de estrada, todos os colegas falam. Você vê o quanto as pessoas precisam de tão pouco. Eu fico me perguntando isso, a nossa sociedade ela precisa de tão pouco. Eu vi isso em campanhas eleitorais, quando a gente tem um gestor que é prefeito, é médico, mas as pessoas não falavam de saúde, falavam assim, aqui no meio rural só quero que o senhor faz estrada. Aí a gente cobra dos secretários de vários setores. Agora eu me pergunto, será que os secretários eles estão tendo estrutura suficiente para poder fazer o que ele tem que ser feito? Porque a gente cobra. E nós tivemos aqui, a Enedino, por exemplo, teve lá, ele sabe quanto é árduo. Só que assim, a gente não pode também esconder da forma que está aí, sendo, eu vou falar de estrada, eu não queria nem discutir e debater isso aqui, porque é uma coisa simples. Da forma que está aí, a gestão não vai conseguir fazer sequer as estradas principais. Nós estamos quase próximo do 6º mês do ano de uma gestão, e que a gente ainda não tem sequer uma estrada principal feita, executada. Agora sim, eu me pergunto, meu amigo particular, mas hoje você ter num município igual ao nosso, com quase 2.000 quilômetros de estradas para ser feita, desde a estrada principal a ramais, a gente ter uma patrol do município, se não criar uma força-tarefa de uma outra forma, como já foi mencionado aqui, desde mutirão, ou alugar, emprestar, comprar, a gente não vai conseguir ter estrada de qualidade. E nós estamos perdendo muita coisa com isso. Enedino citou, desde a produção das pessoas, e pior, nós estamos tendo pessoas, eu tive, Neto, ontem você falou, eu filmei, está aqui, que eu vou enviar para a pessoa do setor. Eu tive ontem, onde você falou lá, a saída para Nelson Santana, na fazenda de George Moura. Aquilo é uma vergonha. Eu numa picape estrada, que não é nem minha, é de George, eu estava com pena do carro, porque você transitar no setor daquele, onde Enedino tem uma pequena propriedade ali, é vergonhoso. E eu fiquei mais pensando ainda, Nedo, como que a gente, como vereador, que representa
e a gente circula naquilo ali, com que cara a gente olha para o eleitor que confiou na gente? Então, assim, a gente precisa, a partir de agora, presidente, já, né, Dino, eu lhe dou um tempo, a gente precisa, presidente, a partir de agora, ao invés de ficar aqui discutindo, será que essa informação da nossa fala chega nas pessoas responsáveis? Eu acho que a partir de agora, a gente tem que voltar, manter ativo o pedido de Yuri, que a partir do 100º dia, a gente, que não seja aqui, mas a gente reunir com os secretários, porque o que eu penso é que a gente começar a conversar, a levar os problemas, porque as pessoas ignoram. Às vezes a gente fala, acha porque um é chato, e eu, sinceramente, eu penso que a nossa Câmara hoje, a gente, é uma dificuldade das pessoas, é tão pouco, mas isso aqui é muito pequeno para o que o nosso município precisa. Nós, vereadores, se a gente pensar como pessoas grandes, como grandes políticos, como uma cidade que precisa crescer, desenvolver, a gente tem que pensar em estar discutindo aqui projetos ousados, que venha fazer com que a sociedade cresça. A gente ficar aqui toda terça-feira falando de estrada e nada é tomado providência, então a gente tem que tomar atitude. A gente tem que ver o que está acontecendo. Vamos refletir cada um de nós e ver o quanto que nós estamos fazendo pela sociedade. Vocês acham que a gente só falar aqui de estrada, a gente falar para dizer para a sociedade que nós estamos falando é suficiente? Viu, meu colega? Interessante. Quando a gente passa ali, tem que quebrar o carro. Já imaginou se atolar, o vereador atolar, o povo vai para cima. Cadê, vereador? Toma vergonha. Falam isso para a gente, como se a gente fosse culpado. Eu tenho que passar ali voando para não ficar atolado, para não ficar com vergonha da cobrança do povo. Então, e mais, eu digo mais, ontem, né, Dino, obrigado aí pelo complemento, ontem, eu sou prova viva, o proprietário George Moura foi com um caminhão dele, com os animais em cima, teve um mata-burro na divisa de Carlinhos Dias, que a gente teve que abrir uma porteira paralela ao lado, porque o caminhão não consegue passar no mata-burro, 3 mata-burros danificados, que certamente um carro do estudante não vai conseguir passar. O que é que está acontecendo com isso? Quando a gente fala de estrada, que é tão pouco, mas ao mesmo tempo é muito para a nossa sociedade, nós estamos perdendo estudante para Darumeira, porque na divisa de Ponto Chique, as pessoas estão preferindo ir para Darumeira do que vir para Iguaí. A gente está perdendo estudante para Poções, no Rio de Silvano, porque não consegue vir para Iguaí. Nós estamos perdendo estudante aqui na região das Piabas, que uma parte é Nova Canaã, mas os estudantes preferiam vir para Iguaí. E tudo isso, a gente esquece que, se você perde estudante, você perde a arrecadação municipal. A Secretaria de Educação, ela perde a arrecadação municipal. De Altamira para Boa Nova, então nós estamos perdendo estudante, nós estamos perdendo pessoas que estão produzindo seu alimento e estão indo para outra cidade, porque a gente está cobrando, gente, o mínimo. É como se a gente, na nossa casa, a gente deixar de comprar o arroz, o feijão e a farinha, que é o básico de uma cesta básica. Eu duvido se a esposa de qualquer um de vocês aqui, ou o marido, vai pedir você para quando ir no mercado, não esqueça do feijão, arroz e a farinha. Porque isso é o básico, é o simples. E a gente tem que parar aqui, de vir para aqui para ficar discutindo. Eu não estou dizendo que os colegas estão errados, não. É que a gente está pensando pequeno. A gente tem que ser mais efetivo. Vamos ser mais rígidos. A gente tem que cobrar mais. Nós temos que fazer reuniões. Eu passei 4 anos de uma gestão passada, ridícula, que eu não consegui sequer ter uma reunião com o gestor. E a gente está indo no mesmo caminho, onde as pessoas que estão à frente, a gente não consegue sentar para perguntar o porquê disso aqui. Então, eu acho que nós estamos discutindo aqui coisa, sinceramente, se eu tivesse uma outra opção, me perdoe, meus colegas, se eu tivesse uma outra opção de suprir minha presença aqui na Câmara, eu fazendo algo lá fora, eu preferia. Porque, gente, é muito pouco a gente vir para aqui e os colegas estão certos em cobrar, porque a sociedade quer muito pouco, mas a gente pode dar muito mais. Nedo fala muito isso, do respeito ao vereador, que as pessoas às vezes não têm. É porque a gente não faz porque isso. A gente se sujeita a besteiras, a se entregar para as pessoas coisas bobas da gente, que é o nosso papel de vereador. A gente está aqui, substituindo a sociedade, é eles que pagam o nosso salário, e a gente tem que defender de unhas e dentes. Gosta quem gostar, mas a gente tem que fazer isso aqui. A gente parabeniza as pessoas pelas ações, mas, sinceramente, o nosso município, com relação a essa questão das estradas, está parado. E a gente precisa ser mais firme. E o que eu sugiro? O problema está aí, a gente tem que buscar a solução. É reunir. Eu confesso a vocês, nossas falas, nossas indicações aqui,
não vai para lugar nenhum. A gente faz para mostrar para o povo que a gente está fazendo. Mas, na prática, a ação é zero. Nós falamos aí de estrada, a gente fala de ruas danificadas, a gente fala de setores que não estão funcionando, a gente fala... Nós temos aqui uma rua 7 de setembro, Enedino. Isso para mim não falar da estrada do Rio Preto, onde eu também tenho uma pequena propriedade lá com a família. É um cara que fez um investimento como o Hélio naquele balneário. Eu acho que hoje, se ele pega R$1 milhão, ele não consegue levantar uma estrutura daquela. Ele não consegue receber um turista. Porque não consegue ir, gente. Pelo amor de Deus, não consegue ir. Então, nós temos aqui uma saída dessa aqui, que eu passei 4 anos. Lembro que Enedino também, na gestão passada, pedindo Rua 7 de Setembro. 4 anos, uma pavimentação que não dá 50 metros. Nós estamos no 6º mês, até agora não foi tomada providência. É ridículo aquilo ali. Uma saída de um dos principais pontos turísticos do nosso município. Amenizou-se o problema do lixo, com aquele barranco que fez ali, mas ontem eu parei, ficou bacana. Parei, olhei, mas o lixo do lado de dentro está da mesma forma. A gente precisa tomar outras providências, que a gente vai esperar voltar tudo do zero novamente, para a gente ficar aqui falando de novo de um assunto tão básico. Então é esse meu desabafo. Peço a vocês, colegas, que não me levem a mal, mas eu estou falando isso aqui para que a gente possa parar e refletir da nossa função, que é a importância que nós somos para o município. Tudo passa por essa casa aqui. Se não for de nós assinar, seja uma coisa boba ou não, que as pessoas lá fora às vezes pensam dessa forma, se não passar por aqui, nada é efetivado. Então a gente tem que fazer valer o que nós estamos aqui. As pessoas que acreditaram em nós, em cada voto que deram. Eu acredito que aqui tem pessoas que teve voto em cada setor desse município. Eu, particularmente, das 56 urnas, tive voto em 51. Então, eu represento hoje, não é só Iguaí. Vários setores do nosso município, o município como um todo. Nós não temos mais eventos culturais em nossa cidade. Iguaí foi uma cidade que tinha Olimpíadas Estudantis. Há quantos anos, inclusive o saudoso Florivaldo Novaes e o saudoso Jamilton Pereira, que hoje não está mais no nosso meio, foram as pessoas que fizeram algo lá atrás. De lá para cá, o que mais nós tivemos, gente? Vamos parar para refletir o passado, que nós tínhamos tantas coisas em nossa cidade e hoje está parada. A gente precisa buscar mecanismo. Não é difícil fazer as coisas. Não é difícil. A gente consegue fazer, quando você tem força de vontade, você consegue mobilizar pessoas. Eu vi na última Copa de Marcha no parque, pessoas que não sabem nem o que é um cavalo, mas foram para ali, por necessidade da cidade não ter entretenimento para as pessoas. É necessidade de a pessoa pegar seu filho e ter um lugar para onde ir e se divertir. Então a gente precisa pensar em trazer para aqui projetos ousados, que venha capacitar as pessoas, treinar as pessoas, profissionalizar pessoas. Nós estamos escassos, desde vaqueiros a pessoas de vários outros setores, está escasso. Vai chegar a hora que todo mundo vai abandonar suas propriedades, quem não tiver condição de trabalhar. Isso está escasso, então a gente precisa cobrar das secretarias de agricultura que o Senar dá custo de graça. Se tiver no mínimo 10 pessoas e o máximo 15, o Senar paga almoço, janta, almoço, lanche, café da manhã, lanche e almoço. O Senar paga, é de graça. Isso precisa de atitude. O ano passado eu fiz 2 cursos através do Senar, um de doma racional e um de equitação. Estamos trazendo agora o mês que vem novamente. É de graça. Só precisa ter as pessoas e ter quem quer. Me perdoe mesmo meu desabafo, mas eu não poderia deixar de falar. E para finalizar aqui, eu quero também parabenizar, agradecer a doutora Fernanda. Semana passada a gente fez uma cobrança aqui. Na verdade não foi uma cobrança, eu fiz um pedido para que ela se dedicasse em um caso de uma criança aqui de Iguaí, que é uma situação bem complicada, lá de Ibiporanga, onde essa criança vai passar por um procedimento agora no dia 12 de junho, lá em Curitiba, e o TDF, ele não cobre os custos fora do estado, mas eu cheguei a dizer para eles que através de emendas judiciais a gente consegue até para os Estados Unidos, e graças a Deus a prefeitura conseguiu, além das passagens, como eu tinha pedido, custear algumas coisas lá por 30 dias, e Deus é tão bom. Eu não poderia deixar de falar isso para vocês e agradecer a Deus mais uma vez. Essa semana eu fui para um treinamento, e o profissional que veio nos treinar de Curitiba, quando eu falei para ele se ele poderia nos ajudar na situação dessa menina, que o pai é compatível, né, no transplante aí de medula,
Coincidentemente, a esposa desse rapaz trabalha no hospital onde vai ser feito o procedimento. E ele conseguiu para a gente o link onde a criança vai ter acesso para se cadastrar e ficar nessa casa lá dentro, tendo esse apoio, na casa de apoio que é dentro do próprio hospital e até mesmo para transporte. Então é isso que eu falo, quando a gente quer, as coisas acontecem. Agora a gente precisa ter força de vontade e querer fazer algo pela sociedade. Mas a gente cruzar os braços, ficar com rancor político, pensando no que passou, não querer servir a um, fuxico, que o que acontece muito em alguns setores é o povo se envolvendo com a vida do outro e querendo entregar o outro e as coisas não desenvolvem. Muito obrigado, doutora Fernanda. Obrigado a Deus, obrigado a todos os colegas. E mais uma vez, me perdoa pelo desabafo. Mas nós precisamos tomar atitude como gestores e vereadores. A gente tem que ser mais firme, senão a coisa não vai andar. E quem paga o pato somos nós, que somos a corda mais fraca que o povo cobra. Deus abençoe ricamente cada um de vocês.